Dito isso, eu estou assustado, o senhor Marco Antônio. É, isso que eu ia puxar com você. Por que você está assustado? Porque eu acredito que eles conseguiram fazer com que a gente dançasse a música deles. O Toffoli não é burro. O Toffoli está fazendo o que ele tem que fazer. E a gente está caindo na estrutura dele. Ele se faz de idiota. Claro. Minhas palavras. Claro. Você acha mesmo que ele acredita que uma URL escrito abaixo a democracia tem algum poder extremamente violento ou que isso possa realmente acabar com a democracia? E outra, eu posso fazer uma brincadeira, eu estou fazendo um clickbait. Outra, você acha que um pedófilo vai usar pedófilo.com.br? Você acha mesmo? Nem ele acha. Só que isso é fácil para o povão entender. Você está entendendo? Eles estão perfeitamente alinhados aqui o Antônio Gramsci propôs lá atrás na escola de Frankfurt. Ele está comendo pela base e com muita perfeição, cara. Eles estão conseguindo fazer passo a passo para o Brasil virar um modelo socialista. Tanto é que teve na Paulista agora uma musiquinha, eu tentei ir atrás e não achei mais, que era mais ou menos assim, me corrija, se alguém lembrar, ou se alguém conseguir buscar na internet, que era assim, o capitalismo acabou com o Brasil, então é melhor a gente virar socialista. Era um negócio assim, a bandinha batendo lá o bumbo, por quê? Vai ser a próxima etapa. Assim que eles destruírem a economia, não vai ser o Lula que destruiu a economia, foi o fracasso do capitalismo. Você entendeu? E aí vai ser uma brecha absurda para aqueles que eu chamo de binários, porque são aqueles que não conseguem entender as nuances da discussão, e a gente está aqui, inclusive agora, falando coisas aos quais eles não vão entender, Marco Antônio. Eles não entendem o fio diário, eles não entendem a Oeste, eles não entendem o Pinga nos Is, eles não entendem. A massa não entende o que é falado aqui. Isso é uma coisa que eu tenho até discutido com você, eu mando umas mensagens para você meio maluca lá, tipo 4 horas da manhã. Sim. Ou a gente aprende a utilizar a estrutura do Antônio Gramsci, ou a gente está lascado. A gente tem que aprender a contra-atacá-los com as mesmas armas. Sim. Eles estão usando estilingue para caçar passarinho e a gente está usando a bomba atômica, cara. Não tem sentido, não adianta mais a gente ficar com esse discurso ideológico, bonito e robusto das ideias, você entendeu? Porque o afegão médio vai entender assim, esse Toffoli esse Toffoli, isso aí, ele tem razão. Porque vamos proibir a URL pedofilia. Vamos proibir. Primeiro, eles nem usam isso. Cara, quando eu entrei na Deep Web, em novembro... Isso que você está falando é muito importante, Ventura. Muito. E assim, pessoal, aqui é um papo bem aberto, então, Satie, professor, Adrilles, se quiserem entrar na conversa... Por favor. Porque eu me divirto muito conversando com o Ventura, mas... isso que você falou, Ventura, é muito legal a gente bater nessa tecla, que é óbvio que o grupo de pedófilos, de criminosos, de bandidos, geralmente esse cara não vai colocar no site e cadastrar o CPF dele no site pedofilia.com e criar um grande portal de sacanagem, né? Esse cara vai para o cara vai para outros lugares. Só que o que você falou é interessante, porque é muito a gente viu um festival de cinismo do Toffoli nesse sentido. Diga, Adriles. O método desse pessoal do STF é o seguinte: quando o Alexandre de Moraes disse que existe uma extrema-direita que pratica crimes no Brasil, e aí falou em pedofilia, em nazismo, em racismo, aí eu falei, peraí, aonde que tem alguém da direita, entre aspas, fazendo propaganda de nazismo e pedofilia na internet? Não tem lugar nenhum, só se for na Deep Web, sei lá, nem é de extrema-direita, é de extrema psicopatia. Mas aí ele compara esses crimes a atos golpistas. Ato golpista é o quê? É falar mal do Alexandre de Moraes, é criticar a lisura da justiça eleitoral durante o pleito de 22, é criticar a prisão preventiva de pessoas sem menor tipificação criminal, é criticar a soltura do Lula o ano antes da cadeia. Ou seja, eles equiparam pedofilia, nazismo a qualquer crítica que se faça à Suprema Corte. É simples assim. E outra, um detalhe que ele foi escalando, que também é uma subjetividade muito importante.
Ele primeiro falou assim, se eu quiser colocar fora a democracia, eu consigo? Se eu quiser abaixo... Aí depois ele, mas e se eu quiser colocar terrorismo? E aí ele escala para pedofilia. Então ele coloca no mesmo patamar uma crítica ao sistema, a algo extremamente abominável em qualquer época da história. Em qualquer época. Você pega na situação mais antiga da humanidade, os relatos são o quê? Vamos atacar e estuprar as mulheres para que nasçam crianças com os nossos genes. Vamos abortar, rasgar as barrigas das mulheres para que elas não tenham os filhos daqueles que nós dominamos. Então, é a coisa mais abominável que existe dos tempos mais imemoriáveis. Então, ele quer colocar no mesmo nível, cara. E outra, eu não posso ser anarquista? Então, eu não posso... Não tenho anarquistas, graças a Deus? Não tenho uma peça? Ué, eu não posso pensar em ser anarquista, eu não posso simplesmente pensar e falar, eu não quero Estado, eu não quero Estado. Então, o Bitcoin, ele é o quê? Ele é um processo anacrônico à democracia. Então, vamos proibir o Bitcoin? Porque o Bitcoin, ele é anárquico. Ele não depende de democracia, ele não depende de absolutamente nada. Você está entendendo? É nessas brechas, pela visão de liberdade, igualdade social ao povo, né? A proteção, o Estado vai te proteger. Ele está usando lá o que o George Orwell, lá em 1984, falou, né? O Ministério da Verdade mentia, o Ministério da Paz fazia guerra, porque ele usa semânticas bonitas. Sabe uma coisa que é importante que eu estou disseminando, Marco Antônio? Você mesmo aqui nesse Fio Diário, agora, há poucos minutos atrás, falou assim, a cultura woke. Cultura o cacete, entendeu? Porque quando você usa a palavra cultura, ela não, você não tem como falar que a cultura nórdica, por exemplo, é melhor ou pior que a cultura africana. Você entendeu? Porque cultura é cultura. Então, quando você fala que é cultura woke, você já está dando um patamar que você não pode discutir. É disforia woke. A gente tem que dar o nome às coisas como elas são. É uma disforia individual da pessoa. Se ela acha que é homem, que é mulher, que é um cachorro, que é um coati, isso é uma disforia. Isso aí não é cultura, pelo amor de Deus. E a gente cai nessa, Marco Antônio. A gente cai. Olha que interessante. Achamos que somos super inteligentes, super descolados, e a gente está caindo nessa porra do Antônio Gramsci, sendo usado dia a dia. Eu bato muito, e a gente bate todos os dias na tecla da manipulação da linguagem e da guerra semântica também, né? Que é esse ponto que você está trazendo, e eu acho ele fenomenal. Eu queria trazer, e daí a gente pode, a professora Paula também, Satia, se quiserem, eu tenho uma curiosidade, eu queria ouvir você, Ventura. Tem um vídeo, a Júlia Zanata postou, mas ele está aí faz um tempinho, de uma troca entre Alexandre de Moraes e André Mendonça. Eu queria te ouvir a respeito. Tá, subiram o vídeo? Não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo. Olha que legal. Posso falar? Ele fica nervosinho, né? Marco Antônio travou. Não, e o que é interessante é o seguinte, literalmente, ele diz, com todas as letras, todas as palavras, você quer falar e glá, 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 você entendeu? Ele já imputando na boca do... Como é que chama o outro? Me fugiu? André Mendonça. O André Mendonça, coisas que ele quer defender algo que ele mesmo está atacando. Então é a mesma coisa assim, eu chegar do nada e falar assim, então, Adriles, você quer dizer que você não respeita
a sua colega de bancada aqui, você é um sexista? Você está dizendo, então, e aí começa, porque o sexismo é uma desordem social. Então, ele joga e depois ele mesmo defende aquilo que ele jogou. E aí você joga para o interlocutor defender algo que você não é. Exato. E outra, como é? Então você está dizendo que houve uma conspiração interna do próprio governo. Ele não disse absolutamente nada disso. Só que ele joga e começa a defender aquilo que ele jogou. Então, para quando você pega uma pessoa desavisada, você fala, pô, mas tem sentido. Principalmente, vamos supor que o cara tem uma visão de esquerda, ou que ele votou no governo do PT, ele fala, não, eu concordo com ele. Não, como assim? Não vou acreditar que o próprio governo do Lula que encaminhou toda aquela situação ali. E é engraçado que ele entra numa sinuca de bico, porque ele entra em desespero, porque ele diz o seguinte, a ordem tem que vir do governo. Então, a polícia por si só não pode agir se não tiver uma ordem. E ele fala, pois é, e a ordem não veio justamente para proteger os prédios. Ah, então você está dizendo que eles fizeram... Não, só estou dizendo que a ordem não veio. Como é que aquilo aconteceu daquela forma? Sacaram isso? E aí, chega no final, ele foi extremamente deselegante, eu não lembro agora a palavra, que era quase uma coisa meio que da quebrada, tipo, você tá louco, mano? Sabe? Ele meteu isso de uma insensatez, mas ele jogou ainda menosprezando o colega ali do Supremo. Cara, isso aí, na minha opinião, eu falo que a mais importante do que a própria comunicação é a forma que a comunicação é feita. Mas isso é muito mais importante. Então, ali, o que me assustou foi a falta de respeito com o colega do Supremo. O jeito que ele falou com ele está num conforto e numa soberba ilibada que nada vai lhe acontecer. Simples assim. Agora, a figura do André Mendonça, meio acuada, meio tímida, meio praticamente complacente aos insultos do Alexandre de Moraes e às acusações, intimidada, ela favorece em grande medida, né, meu caro Ventura, a atitude acusatória. Parece que é um conluio entre o acusador, o carrasco, e a vítima do carrasco, que se coloca como vítima. Não, eu não falei isso. Não. Praticamente pedindo desculpas por não ter dito o que ele não disse e que é acusado de ter dito. É muito curiosa, né? Essa figura do André Mendonça, sempre acuada, sempre querendo falar alguma coisa, mas de maneira tímida, gentil, e quando confrontado, ele recua. Ou seja, parece uma postura de medo, né? De medo latente. Porque há um conforto aí. Você percebe claramente que há um conforto tranquilo das coisas do jeito que estão acontecendo. E é interessante, mas ele deu uma provocada. Você vê que o Mendonça, ele falou assim, eu não quero falar sobre esse tema ainda. Ele deu uma provocada. A frase toda começou assim, eu não quero falar sobre esse tema ainda, mas eu tenho curiosidade, assim como toda a população do Brasil, em apreciar as imagens do circuito de segurança. Então, foi a partir dali que depois toda a discussão começou. Então, eu acho que ele deu uma provocada e aí, para ele não se no corte, você entendeu? Ele fez aquela lambança, para quê? Para que o corte ele saia vencedor. Saca? Porque se o corte termina ali, ia ser o Mendonça deu um zap de 6 ali, né? E aí ele falou, pô, preciso dobrar a aposta. E ele dobrou a aposta. Ele foi lá pediu 9, entendeu? E agora, aí é que ficou o corte. A gente percebe nessa discussão entre o André Mendonça, que na minha visão também, assim como o Adriles, ele foi um pouco... ele ficou bem pequenininho ali, mas se você for analisar as ações de André Mendonça desde que chegou, ele está melhorando. Ele está indo. Inclusive, esse jogo de palavra, ainda não quero que você muito bem trouxe para a gente aqui. Isso mostra uma coragem, isso mostra um certo desejo, não de afrontar, mas de questionar coisas que antes eram inquestionáveis. E você percebe a postura do ministro Alexandre de Moraes, é muito aquela coisa de briga de adolescente. Geralmente, aquele que faz mais barulho e que tem maior movimento, geralmente é aquele que mais tem medo. Geralmente é aquele que menos quer que a verdade chegue à tona, que a notícia chegue à tona. Então, essa postura do ministro Alexandre de Moraes, de muita agressividade, e assim,
com uma expressão corporal muito agressiva, inclusive nas suas palavras também, no tom de voz, com um par, com um colega. Afinal de contas, o André Mendonça, assim como ele, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso mostra eu não quero jogar para a galera, jogar para a torcida, nada do tipo, mas isso mostra um desconforto muito grande do Alexandre de Moraes, que no período da CPI das fake news e de algum tempo atrás, onde ele estava muito, mas muito blindado, isso mostra que ele não está tão blindado assim e mostra determinadas fragilidades dele, né? Concordo. E sabe o que é mais legal na linguagem silenciosa, por exemplo? Como disse bem o Satier, você já reparou você está vendo uma cena ao longe, né? Então você está vendo uma cena ao longe e aí você vê assim, e às vezes outra assim. Você fala, nossa, o outro está dominando. Aí quando você vai chegando perto da mesa, né? Às vezes aconteceu até na noite, pô, será que eles estão brigando? Aí você fala assim, não, porque eu falei para ele, porque se ele fizesse tal coisa... E o outro falou, você tem razão, verdade, eu iria por aí. Então, a cena, como disse bem o Satier, aquela movimentação, as caras e bocas, quando você olha em todo o contexto, parece que aquele que está se exaltando mais é, por si só, aquele que tem mais razão. E aquele que vai ocupando o mesmo espaço, ou vai tentando ser mais educado, com mais parcimônia, parece que está recuando. Porque se você não vê o contexto todo, de novo, o corte é que vai render. É o corte que vai render. Então, todos os sites de esquerda vão falar assim, Alexandre de Moraes põe Mendonça no seu lugar. Entendeu? Alexandre de Moraes corrige a fala de Mendonça. E não pega a estrutura toda. Ele não vai pegar o ainda. Ele não vai pegar, tipo... E eu acho que também foi uma provocação quando ele diz assim, eu não sou advogado de ninguém. Eu sou ministro. Porque tem alguns ali que já foram advogados de outras pessoas, né? Que hoje estão no governo. Então, acho que ali também foi uma provocação, sabia? Eu acho muito legal essas análises, porque eu fico prestando bastante atenção na postura. Você reparou no dedo em risco? Não. É toda hora o dedo. Eu lembrei muito daquele filme do Hitler, do ditador, sabe? Que você tem a linguagem, e claro, né? Cinema mudo, quando você pega Chaplin, por exemplo, a linguagem é só a corporal, né? E você vê, se você tirar o som, tirem o som, façam esse experimento, tirem o som e vejam o Alexandre de Moraes falando. Eu ia falar isso, cara. Eu ia falar assim, se você tirar o som, você fala, ele ganhou e o outro estava coado. Entendeu? Porque você não está ouvindo. Lembra que eu falei? Quando você está chegando perto de uma discussão que você está vendo ao longe, muitas vezes você dá a vitória para um ou para outro, razão para um para outro, porque você não está ouvindo. Você só está vendo a gesticulação. E a gesticulação, ela tem um poder absurdo na comunicação não verbal. Entendeu? E o Alexandre de Moraes, ele aposta numa mescla que é muito boa como comunicação, que é a agressividade somada à indignação. Parece que estão conspurcando o caráter dele, da justiça e da nação. E como o André Mendonça, como eu falei, exatamente pela postura, parece compassivo, plácido, sempre gentil, sempre aguado, parece que ele, ao dar explicação, eu não estou dizendo isso, perdeu e foi massacrado por um homem que está indignado por uma conspurcação da democracia, que é exatamente o discurso do Alexandre de Moraes e de todos os demais, tirando o André, talvez, membros do STF, né? É uma indignação que estão fazendo. Em nome dessa indignação, você prende, arrasta, destrói, censura. Ou seja, você arruína seu inimigo, porque seu inimigo é exatamente comparável a um monstro que está conspurcando a democracia brasileira. É isso. Perfeito. Eu queria, Ventura, te agradecer demais. Dá para a gente ficar horas, meu amigo, conversando com você, porque eu adoro acompanhar também os seus vídeos, as suas análises. E eu queria saber um pouquinho mais do lançamento do seu livro. Me explica para essa audiência por que você está falando de sedução, como você pode, talvez, com toda a sua carga de experiência, expertise, compreensão da realidade humana, da natureza humana, como que a gente pode ajudar o Adrilles a casar? É para melhorar a minha vida. Eu falei para ele que eu estava com desilusão amorosa, ele escreveu esse livro.
para o Adrilles. Eu escrevi esse livro para o Adrilles. Foi uma demanda, entendeu? Foi um mecenas. O Adrilles foi o meu mecenas. Ele falou assim, ó, eu vou pagar para você fazer uma análise para mim aqui. Não, mas pagar não, faz de graça aí, para me salvar isso é feito. Eu quero falar duas coisas antes de sair, o Marco Antônio. Primeiro é essa. Eu acho que, assim, as pessoas, elas não percebem o quanto que elas passam de comunicação na sua vida social, sabe? Então, muitas vezes você está procurando em lugares errados, ou você não está se valorizando, você não precisa ter um padrão de beleza, você não precisa ter um padrão comportamental, você não precisa ter um gosto específico para conhecer gente, sabe? É que às vezes as pessoas elas se colocam dentro de um núcleo estrutural, social, e elas acham que elas só vão conhecer gente se elas forem, sei lá, no pagode, ou se elas forem no country, ou se elas forem, você entendeu? No pancadão, ou se, não, tem que ir para academia, ou não. Então, de verdade, as pessoas, elas se apaixonam muito mais pelas atitudes, muito mais pela aquilo que realmente você é, e não aquilo que você tenta fazer, e também coisas simples, que muitas vezes as pessoas, por desleixo, eu sempre falo, você não vai embrulhar um belo produto no papel de pão, você vai embrulhar um belo produto numa seda, sabe, num papel laminado. E às vezes as pessoas esquecem, muitas vezes, de tomar banho, sabe, de lavar o cabelo, de ter uma pele não oleosa, sabe, escovar os dentes, não ter os dentes lá com cheio de tártaro, babado, o cara sai babado, desamarrado. Então a pessoa olha e fala assim, pô, esse cara tá babado. Se eu tô vendo tá babado, imagina a cueca desse cidadão, né? Então, eu não uso cueca. Às vezes é uma floresta amazônica de ambos, entendeu? Ninguém gosta de ver uma floresta amazônica, entendeu? É uma coisa desagradável. Entendeu? Então são coisas simples, muitas vezes, que as pessoas não fazem e depois não sabem por que não arrumam um parceiro. Se você não tem o mínimo de sex appeal, ou seja, se não tem um mínimo de formosura ali no sentido não de beleza, mas da entrega do produto, como é que você vai arrumar? Agora eu quero voltar, que eu já te falei, Marcão, é coisa muito séria. Eu acho que a gente precisa aprender como atingir as pessoas mais simples, as pessoas mais... É muito legal que você está falando isso, porque eu bato muito nessa tecla, Ventura. Eu tava falando disso reiteradamente nos últimos meses. A dificuldade de furar a bolha, bicho. Porque a gente fica preso na bolha algorítmica por uma questão que pode ser geográfica também, que pode ser que tem a ver com as pessoas que eu sigo e que me seguem de volta. Então, eles fazem o cálculo, a gente fica com essa rede, que por maior que seja, a gente ainda tem dificuldade de chegar em muitas outras pessoas pelo país. Então, é um desafio mesmo. E você tem razão, concordo plenamente. Eu vou fazer uma observação. Posso fazer uma observação, porque eu tinha notado isso que eu queria falar. Eu estava até triste aqui que o Ricardo Ventura ia embora, eu não ia conseguir falar isso. Desculpa, mas caiu, Paula. Eu não tinha. Não tem problema, não tem problema. E, assim, a linguagem realmente é muito importante. Eu gosto demais do teu trabalho, Ricardo Ventura, por causa disso. A linguagem, as palavras que nós usamos é a forma como nós pensamos. Quando nós usamos a linguagem do nosso inimigo, nós perdemos a guerra. E um exemplo bem claro que tem disso e que é uma vitória da direita é a ideologia de gênero, porque o termo ideologia de gênero ele foi cunhado pelos conservadores para denominar aquilo que a esquerda chama como teoria queer. Olha a diferença. Quanto à cultura woke, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E tu tens toda a razão. É uma disforia woke.